Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Salvador das Missões. Lei orgânica, que é a principal lei do município, é a lei que organiza o município, os dois poderes do município, que são o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Então é sobre isso que a gente vai conversar nesta aula. Os principais pontos desta lei, claro, focando sempre naquilo que deverá ser perguntado na prova do concurso público. Como esta lei é muito extensa, eu não vou ler todos os artigos com vocês, eu vou mostrando os mais importantes, aqueles que mais caem em prova e os que são necessários para vocês entenderem a lei. É importante que após a gente concluir as aulas, que vocês façam a leitura e releitura da lei várias vezes antes de treinar com as questões, porque aí vocês vão fixando esse conteúdo. E aí no final, quando a gente concluir o estudo, a gente vai ter questões que eu vou elaborar, questões simuladas, para que vocês possam fazer um treino aqui no curso ainda antes da prova. Porque aí vocês já chegam na prova com um bom conhecimento, com um bom treino para conseguir acertar as questões. Bom, vamos ao que interessa. A lei orgânica, então, do município de Salvador das Missões começa dizendo aquilo que a gente já sabe, que o município faz parte do Brasil e faz parte do Rio Grande do Sul. Organiza-se de forma autônoma no que se refere ao seu interesse local. Os municípios no Brasil possuem autonomia e dentro dessa autonomia o município se organiza, tendo os seus poderes, as suas leis e a sua própria administração, que é a prefeitura. E claro, né, o município vai respeitar a lei orgânica, as demais leis que adotar e os princípios da Constituição Federal e da Constituição aqui do Rio Grande do Sul. O artigo 2º apresenta os poderes do município e aqui a gente tem que ter um cuidado, porque nos municípios existem somente dois poderes, o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Em município, não existe poder judiciário. E a gente tem que ter um cuidado, porque quando a gente estuda a Constituição Federal, lá na Constituição Federal, a gente encontra três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Quando a gente estuda o município, tem somente dois poderes. Então, numa questão de prova sobre a Constituição Federal, falando em poderes, existem lá três poderes. Quando fala somente sobre município, somente dois poderes. Porque poder judiciário ou é estadual ou é federal. Não existe poder judiciário municipal. Esses poderes têm atribuições distintas. O executivo, que é a prefeitura, vai administrar o patrimônio público, os interesses públicos, vai prestar os serviços públicos para a população. Essa é a responsabilidade da prefeitura. Já a Câmara de Vereadores vai ter função de aprovar as normas do município, as leis são aprovadas pelos vereadores, e também a Câmara vai ter a função de fiscalizar a atuação da prefeitura. E ao longo da aula, nós vamos conhecer muitas formas pelas quais a Câmara fiscaliza a prefeitura. Bom, então esses poderes são independentes um do outro, cada um com as suas funções. E um não pode delegar atribuições para o outro. A prefeitura não pode passar para que a Câmara faça o seu trabalho. Da mesma forma, a Câmara não pode passar para que o prefeito faça o trabalho que caberia à Câmara. Além disso, o cidadão investido na função de um deles não pode exercer a do outro. Então, os políticos ou estão no executivo ou estão no legislativo. Eles não podem atuar nos dois ao mesmo tempo. Muito bem, então é isso que nós temos inicialmente sobre poderes, e aqui o que mais cai em prova é uma pegadinha da banca afirmando que o município tem poder judiciário. Se ela fizer isso, tu não vai cair, tu sabe que é pegadinha, porque tu sabe que os municípios têm somente os dois poderes, legislativo e executivo. Quando essa lei orgânica foi feita, foi mantido o então atual território do município, e a alteração dos limites do território do município só pode ser feita na forma prevista na legislação estadual por lei.
Símbolos do município também estão estabelecidos em lei. Esses artigos 3º e 4º não são muito prováveis em prova. Já o artigo 5º pode aparecer também, porque o artigo 5º explica um pouco melhor como que se expressa essa autonomia que eu disse que o município possui. O município é autônomo porque o povo elege os seus vereadores. O povo elege prefeito e vice-prefeito. Existe uma administração própria que cuida do interesse local, que é a prefeitura. E o município adota também a sua própria legislação. Por esses motivos, eu posso afirmar que o município possui autonomia. E isso pode ser perguntado em prova, quais são as formas de expressão da autonomia do município, estão aqui nesse esquema para vocês memorizarem. Bom, sobre competências, a gente tem uma grande lista de competências aqui no artigo 6º. São dezenas de coisas que cabem ao município. E aqui, claro que é importante vocês fazerem a leitura, e é interessante que está bem atualizado esse texto. Inclusive, ele já fala aqui que o transporte coletivo, que é uma responsabilidade do município, é gerenciado pelo uso de aplicativos. Vejam, então, que é bem moderna aqui essa lista, porque ela foi atualizada recentemente. É interessante que vocês leiam e conheçam todas essas competências que cabem ao município. São várias atuações em diferentes áreas que o município vai atuar para garantir o interesse da coletividade, que é uma das funções do município, claro, fazer todo o trabalho para garantir o interesse. Então, o município vai fiscalizar as atividades, exigindo alvará para o funcionamento dos estabelecimentos. O município vai fazer a coleta do lixo, vai fazer a proteção ambiental. Tem várias atuações do município que estão listadas aqui. E o que a banca pode fazer em prova? Ela pode misturar essas competências do artigo 6º, essa grande lista aí, com 42 competências, ela pode misturar com o artigo 8º. O artigo 8º traz 12 competências que não são só do município, que é a chamada competência comum, que são coisas que o município faz, mas não sozinho. Ele vai fazer, às vezes sozinho, claro, mas também com a ajuda do governo federal, que é a União, ou do governo estadual. E aí a banca pode colocar no enunciado de uma questão: é competência comum do município, União e Estado. Aí ela coloca uma dessas aqui e mistura, coloca nas outras alternativas competências que são só do município, que são aquelas do artigo 6º. Por isso é importante conhecer as competências e diferenciar quais que são só do município e quais que são comuns. Uma dica: lendo primeiro as que são comuns, tu vai saber que todo o resto é só do município. E aqui são 12 competências comuns, então, que o município faz em parceria com o governo federal, ou estadual, ou com ambos. Primeiro, todos vão atuar para zelar pelo respeito à Constituição e às leis. Também a proteção ao patrimônio público. Todos vão atuar para cuidar da saúde e assistência pública e o direito das pessoas com deficiência. A proteção de bens e documentos de valor histórico, artístico e cultural. Impedir evasão e destruição de obras de arte. Proporcionar meios para acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. Proteção ambiental e preservação de florestas, fauna e flora. O fomento, o incentivo à produção agropecuária. Programas de construção de moradias habitacionais e saneamento básico. Combate à pobreza e fatores de marginalização. Registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão dos direitos de pesquisa e exploração de recursos aqui no território e ainda estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito. Essas 12, então, que são competências em comum do município com a União e o Estado. E as outras, mais de 40 que estão no artigo 6º, cabem somente aqui ao município. Nessa atuação do município, ele pode celebrar convênios. Um convênio é uma união de esforços. Então, o município pode fazer um convênio com o governo federal. E aí o município e o governo federal, nesse convênio, se comprometem a conjuntamente a fazer algo em benefício da população. Essa aqui é a ideia desses convênios que o município pode fazer com o governo federal, com o governo estadual
ou até mesmo com outros municípios. O artigo 9º traz algumas proibições, algumas vedações, e elas também são bastante perguntadas em prova. Ao município é vedado utilizar qualquer meio de comunicação para fazer propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração, para coisas que não interessem à prefeitura. Porque quando a prefeitura utiliza um meio de comunicação seu ou paga um meio de comunicação para divulgar algo, tem que ser algo que interesse à coletividade. Não pode a prefeitura se utilizar da comunicação para fazer propaganda de um partido político ou para fins que não interessem à prefeitura. Também é vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embargar-lhes o exercício ou manter com eles relação de dependência ou aliança. Eu gosto de resumir esse segundo dizendo que o município não se mete com religião. Ele não se mete com religião, porque ele não pode criar igrejas, não pode dar dinheiro para elas, nem impedir o funcionamento, nem manter com os padres ou pastores relações de dependência ou aliança. Então, em resumo, não se mete com religião. O município também não pode pegar um empréstimo externo, que é um empréstimo no exterior, sem autorização do Senado Federal. Aqui a banca pode trocar o Senado Federal pela Câmara dos Deputados ou pelo Congresso Nacional. E não é a mesma coisa, porque a gente tem competências que são do Senado, outras que são da Câmara dos Deputados e outras que são do Congresso Nacional. Um não é sinônimo do outro. Então, se a banca troca Senado Federal por qualquer outro órgão, está errado. É o Senado que vai autorizar que o município pegue um empréstimo no exterior, se ele desejar. Também não pode exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Cuidado, né? É claro que a prefeitura pode criar novos tributos ou aumentar os tributos já existentes. Mas para fazer isso, precisa ter uma lei. Sem lei não pode. Então, se o prefeito quer aumentar um tributo, ele vai ter que encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, e somente se os vereadores aprovarem por lei que esse tributo vai ser aumentado. É isso. Por lei pode, então, o que não pode é sem lei. Também é vedado criar tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais, porque existe o Tribunal de Contas do Estado, que ajuda as câmaras municipais a fiscalizar as prefeituras, e não pode criar um próprio tribunal ou conselho do município. Também não pode ter tratamento diferente, desigual, entre contribuintes que estão na mesma situação. Não pode cobrar tributos quando há fatos que ocorreram antes da lei que instituiu, nem no mesmo ano que instituiu ou aumentou. Quer dizer, se este ano aumentar o IPTU, por exemplo, só pode cobrar pelo novo valor no outro ano. Porque no ano que aumenta o imposto, não pode cobrar. Esse é o princípio da anterioridade anual, para não pegar o contribuinte de surpresa, quando a prefeitura aumenta um tributo, somente no ano seguinte poderá ser exigido pelo novo valor. Além disso, para evitar a surpresa do contribuinte, também tem que ser 90 dias antes. Não adianta no dia 30 de dezembro aprovar aumentar um tributo e já querer cobrar em janeiro, porque entre a lei que aumenta ou institui o tributo e a exigência dele tem que passar pelo menos 90 dias, além de ser em outro ano calendário. Também não pode utilizar o tributo com efeito de confisco, que significa que o valor do tributo não pode ser tão alto a ponto de estar sendo confiscada a propriedade. Não pode estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos, exceto pedágio em vias conservadas pelo poder público. Também não pode instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços de outros entes federativos, sobre templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, livros, jornais, periódicos, fonogramas e videofonogramas. Aqui a gente tem, então, essas imunidades que também estão na Constituição, e sobre isso não terá imposto. Também não pode recusar fé aos documentos públicos, nem criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Todos os brasileiros são tratados da mesma forma, sem discriminação ou preconceito. Vejam, então, que nós temos uma grande lista de 12 vedações, de 12 proibições, e a banca adora perguntar isso em prova.
Então a banca vai trazer na tua prova uma questão dizendo: o município é vedado. E aí ela vai copiar algumas dessas alternativas, vai mudar algum detalhezinho em uma ou outra e vai te perguntar qual ou quais que estão corretas. Por isso é importante que vocês conheçam bem essas proibições e esses detalhes que eu mostrei para vocês, que é justamente ali que a banca pode fazer uma pegadinha, mudando algum detalhe para tornar incorreta a assertiva. Bom, então é isso que nós temos nessa parte inicial e introdutória aqui sobre a lei orgânica. A partir de agora, a gente vai começar a conversar sobre o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Vamos ver todas as regras sobre o poder legislativo, sobre a elaboração de normas, e depois veremos o poder executivo, a prefeitura. Bom, sobre o poder legislativo, a gente vai ter então uma Câmara de Vereadores, que são os representantes da população. Como a gente sabe, de 4 em 4 anos, o povo vai às urnas e elege prefeito, vice e vereadores. Os vereadores são eleitos por um mandato de 4 anos, é permitida a reeleição e para ser vereador é necessário ter idade mínima de 18 anos. A Câmara de Vereadores vai funcionar de 1º de fevereiro a 31 de dezembro todos os anos. Então, no mês de janeiro, a Câmara está de recesso, não tem sessões da Câmara. De 1º de fevereiro a 31 de dezembro, a Câmara faz reuniões, no mínimo 2 reuniões por mês. A Câmara não vai se reunir todo dia, nem toda semana. Ela tem que ter pelo menos 2 sessões por mês para tratar, então, dos assuntos que forem necessários. Na sessão de instalação da Câmara, o que é a sessão de instalação? No primeiro ano do mandato, que é de 4 anos, no dia 1º de janeiro, eles vão se reunir para tomar posse. Os vereadores eleitos vão tomar posse e já vão dar posse para o prefeito e vice-prefeito eleitos. Nessa primeira sessão do mandato, o vereador de maior idade vai presidir a primeira sessão. Ele preside a sessão, toma posse e dá posse para os demais vereadores, e aí a Câmara já vai eleger a sua mesa. Os vereadores entre si vão eleger a mesa, que são os vereadores que vão administrar a casa e comandar os trabalhos. Então vai ter uma mesa com o presidente da Câmara, vice-presidente, secretário. Isso é a mesa da Câmara que é eleita já neste primeiro ano. Bom, a gente tem no artigo 13 a possibilidade de convocação de sessão extraordinária da Câmara. O que é isso? A Câmara vai ter, então, as suas sessões ordinárias, que são as sessões normais, que são realizadas pelo menos 2 por mês. Se em algum mês a Câmara percebe que precisa de uma reunião a mais para tratar de algum assunto, que não deu tempo de tratar, ou até mesmo se for no mês de janeiro que a Câmara está de recesso e precisar chamar os vereadores para discutir algum assunto, faz uma convocação extraordinária. Então, extraordinária é uma convocação a mais, uma convocação além daquelas ordinárias normalmente realizadas. E a banca pode te perguntar quem é que pode convocar uma sessão extraordinária da Câmara. Ela pode ser convocada pelo prefeito, ou pelo presidente da Câmara de Vereadores, ou por 1/3 dos vereadores, ou pela comissão representativa. A comissão representativa é uma comissão de vereadores que fica à disposição do município durante o recesso. Então, se no mês de janeiro, que a Câmara está de recesso, tiver alguma providência a ser tomada pela Câmara, essa comissão representativa que é formada por alguns dos vereadores, pode tomar essa providência. Se for algo que a comissão não consiga resolver, ela pode convocar os vereadores para voltarem do recesso, para voltarem das férias e se reunirem para tratar do assunto. Bom, quando é feita uma sessão extraordinária, nessa sessão, a Câmara só vai decidir, só vai deliberar sobre a matéria indicada na convocação. Então, no ato de convocação, eles já vão dizer qual é a pauta, qual é o assunto, e nessa sessão só pode tratar daquele assunto. Os vereadores não recebem nem um centavo a mais pelo fato de ter uma sessão extraordinária. É vedado, é proibido o pagamento de remuneração adicional
ou parcela indenizatória para os vereadores em razão dessa convocação. A convocação que vai ser pessoal, com antecedência de 48 horas. Então, cada um dos vereadores tem que ser convocado pelo menos 48 horas antes do dia que vai acontecer essa sessão. Essa antecedência também de 48 horas pode ser perguntada na tua prova. Bom, o artigo 15 fala sobre o funcionamento e votações da Câmara. A Câmara, para ter uma reunião, precisa da presença de maioria dos seus membros. E as decisões são tomadas, as deliberações serão tomadas por maioria dos presentes. Bom, aqui a gente tem algumas informações que a gente precisa compreender. Primeiro, para a gente entender isso, eu vou utilizar um número de vereadores que não está nesta lei orgânica. É um número que eu só utilizo para a gente entender essas maiorias, que é o número de 9. Pode até ser que sejam 9, mas como não tem na lei orgânica a quantidade de vereadores, vocês não precisam saber para a prova de legislação quantos vereadores são. Bom, e o que a gente tem que entender aqui, então, sobre as maiorias? Para que aconteça uma sessão, eu preciso que mais da metade dos vereadores estejam presentes. Supondo que sejam 9 vereadores, se tem sessão na Câmara hoje e estiverem presentes 4 ou menos vereadores, a Câmara não vai decidir nada. Porque a Câmara só pode funcionar se estiverem presentes 5 ou mais dos 9 vereadores. Isso considerando um número hipotético de 9 vereadores. Bom, aí as decisões são tomadas por maioria dos presentes. Então, quantos votos eu preciso para aprovar uma matéria? Depende. Depende quantos vereadores estão presentes. Se tem sessão hoje, sendo 9 vereadores, e estiverem presentes 9 ou 8 vereadores, com 5 votos eu terei essa maioria. Se estiverem presentes 7 ou 6, com 4 votos eu já tenho maioria dos presentes. Se estiverem presentes 5 vereadores, com 3 votos eu já tenho maioria. Então a maioria simples é uma maioria relativa, que conforme a quantidade de presentes pode diminuir. Tem algumas matérias que a lei orgânica vai dizer que para serem aprovadas exigem o voto de maioria absoluta. Nesse caso, elas precisam do voto de mais da metade do total de vereadores, presentes ou não na sessão. Então, quando exigir maioria absoluta, eu vou precisar, sendo 9 vereadores, de 5 votos. E aí não importa se estão presentes na sessão 9, 8, 7, 6 ou 5 vereadores. Se é a maioria absoluta, eu preciso de 5 votos. E tem coisas ainda mais difíceis de serem aprovadas, que são as que vão exigir o voto de 2/3 dos vereadores. Sendo 9 vereadores, 2/3 seriam 6 votos. Então, a regra geral é que as matérias vão exigir maioria simples, desde que estejam presentes mais da metade do total de vereadores. Alguns casos vai ser exigida a maioria absoluta, que é mais da metade do total, presentes ou não. Em alguns casos ainda mais difíceis de serem aprovados, vai exigir 2/3 do total de vereadores. Bom, e aí no parágrafo 1º a gente já tem uma situação especial. Tem uma lista de assuntos que eu coloquei nesse quadro para vocês, que vão ter 2 requisitos para serem aprovados. A presença mínima para que seja colocado em votação vai ser de 2/3. Então, sendo 9 vereadores, essas matérias só podem ser votadas se 6 dos 9 vereadores estiverem presentes. E para aprovar a matéria, vai precisar do voto de maioria absoluta, ou seja, mais da metade do total. Sendo 9 vereadores, então, eu preciso que 6 estejam presentes e que 5 votem a favor para essas matérias serem aprovadas. E a banca pode te perguntar quais são essas matérias especiais que exigem a presença de 2/3 e o voto de maioria absoluta para serem aprovadas. E as matérias são o plano diretor, orçamento, empréstimo,
se o município for dar algum auxílio a alguma empresa, concessão de privilégios ou matéria que verse interesse particular. Essas matérias, então, têm esses dois requisitos. Tem que estar presente 2/3 dos vereadores e precisa do voto de maioria absoluta para aprovar. O presidente da Câmara de Vereadores, ele atua comandando as sessões. Por isso ele não vai votar sempre. Porque ele comanda as sessões, ele dá a palavra para um vereador votar, dá a palavra para o outro, abre a votação. Então, normalmente, o presidente não vota. Ele só vai votar nos casos que ficar empatado. Teve a votação, ficou empatado, o presidente vota para desempatar. Também nesses casos que exige presença de 2/3, que são esses que a gente acabou de ver. Nesses casos, o presidente vai votar também. E ainda nas votações secretas. É raro, mas quando tiver uma votação secreta, o presidente também vota. Na criação de novos distritos, o que é um distrito? O distrito é aquela localidade afastada da sede do município. E o município, então, pode ter distritos. Para criar novos distritos, tem 2 requisitos. Tem que ter um plebiscito, que é uma consulta à população. A população que mora nessa região abrangida pelo novo distrito vai votar se concorda ou não com a criação dele. E tendo a concordância em plebiscito, tem que ser aprovado por maioria absoluta dos vereadores a criação. Então, 2 requisitos. Plebiscito, população diretamente interessada aprovando, e mais da metade dos vereadores a maioria absoluta. Bom, as sessões realizadas pela Câmara vão ser públicas e o voto é aberto, sendo o voto secreto somente nos casos que esta lei orgânica ou regimento interno indicarem. Todo ano, dentro de 60 dias a contar do início da sessão legislativa, a Câmara de Vereadores vai receber o prefeito numa sessão especial e nessa sessão o prefeito informa por relatório como que estão os assuntos municipais. Então, todo ano o prefeito comparece à Câmara dentro de 60 dias para informar como que estão sendo cuidados, como que estão sendo tratados os principais assuntos do município. Que a Câmara tem essa função de fiscalizar a prefeitura, por isso que o prefeito vai lá informar todos os anos o que está fazendo. Além disso, quando a Câmara achar necessário, ela pode convocar autoridades da prefeitura, que são secretários municipais ou outros dirigentes, para comparecerem e darem informações sobre algum assunto que a Câmara esteja fiscalizando. Além disso, a Câmara ainda poderá criar CPIs. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, uma comissão formada por vereadores para investigar determinado assunto. Para criar uma CPI, é necessário um requerimento assinado por 1/3 dos vereadores. E aí essa CPI vai ser criada para investigar o fato determinado na sua criação. Então, para criar uma CPI, eu preciso da assinatura de 1/3 dos vereadores. Isso pode ser perguntado em prova, sempre é bom saber, então. Bom, por falar em vereadores, os vereadores têm uma inviolabilidade, que a gente chama de imunidade parlamentar. Eles são invioláveis civil e penalmente, quer dizer, eles não podem ser processados, pelas opiniões, palavras e votos que eles proferirem no exercício do mandato e na circunscrição do município. Essa inviolabilidade que os vereadores têm é só porque eles fazem no mandato e dentro do município. Saiu do território do município, já não tem mais essa inviolabilidade. E os vereadores, como eles têm essa função de fiscalizar a prefeitura, eles têm livre acesso aos órgãos públicos da prefeitura, mesmo sem prévio aviso. E aqui a banca pode tentar te enganar, fazendo uma pegadinha, dizendo que os vereadores, para terem acesso aos órgãos da administração, devem avisar antes, por exemplo, e aí está errado, é pegadinha da banca. Na sequência, nós temos as proibições dos vereadores. Mas essas proibições, para a gente entender com calma, a gente vai estudar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.